E cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem. Obrigado para você que participa, para você que ouve, né? Faz parte de tudo isso. No canal do YouTube agora também, muito obrigado. Estou muito feliz. No meu Instagram, Felipe Fonseca TV, eu recebo os feedbacks de vocês. Se você é um viajante, eu sempre falo, me manda a tua mensagem. Quem sabe você não participa do nosso Me Conta Sua Viagem. Bom, hoje tenho a galera aqui como convidado do Chicama Sailing. Pois é, gente. Eles são um casal, certo? Gessé e a Gabi. Eu até chamei ela de Gabi antes aqui e tal. A Gabi e o Kiwi, que é o filho peludo de 4 patas. Um casal de brasileiros e eles se conheceram há 7 anos atrás. Porém, 3 anos atrás, eles foram velejar com alguns amigos, pai e bola, curtiram, se apaixonaram e aí compraram um veleiro, acreditem. Aí eles trocaram o carro que eles tinham por um veleiro, o homem aceitou na troca e desde então eles estão aí morando em um veleiro. Morando em um veleiro, viajando e compartilhando as experiências tanto no Instagram deles, que é Chicama Sailing, quanto no YouTube. Então é um conteúdo rico, eles falavam no começo em português no YouTube, agora falam em inglês com legenda em português, para atingir universalmente toda essa galera do mundo que curte esse assunto de viagem e que curte veleiro, né? Tá em alto mar. Vai ser muito legal e eu quero falar com eles. E aí, gente? Me conta a viagem de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos. Tudo maravilhoso, tudo perfeito. A viagem foi muito legal. Primeiramente, a gente queria agradecer o convite de estar presente, podendo contar um pouco da nossa história para você, né? E para os seguidores, viajantes. A gente ama compartilhar tudo isso, como você falou, né? Então, a gente soltou as amarras e começou a viajar, né? Já fizemos viagens curtas, né? Mas aí a gente decidiu ficar 11 meses na âncora, né? Então a gente soltou as amarras e seguiu viagem. Oi, gente, eu sou a Gabi. É É, Gabi, prazer. desculpa, Gabi. A pronúncia, Isso. né? Uhum. Tanto faz. Tá. Tem quem me, tem quem me chame de Gabi, tem quem me chame de Gabi. Depende do Beleza. lugar. Tá. Bom, gente, primeiro quero agradecer demais vocês estarem aqui, porque é muito legal, né? Vocês compartilharem a vida de vocês, a rotina de vocês. É completamente diferente, eu achei legal. A Gabi foi quem teve a iniciativa. Pô, tá caro, vamos ver, vamos morar num barco, né? Que coisa louca, né, velho? Eu queria que vocês falassem, antes de como que tem sido isso, coisa e tal, vocês falassem desse início. Eh, Como vocês se conheceram, a parada começou a fluir, vocês eram viajantes ou não, sabia velejar ou não, uma loucura, né, eu morro de mar aberto é uma loucura, velho. Como que é isso? Me conta os bastidores, o comecinho. A gente se conheceu, amizades em comum a gente tinha, né? E a gente não sabia nada de velejar, a gente não sabia nem como era um veleiro por dentro, né? Eu lembro que a gente se falava, a gente via um veleiro navegando e falava, isso aí é coisa de rico. Muita gente pensa isso, né? Ter um barco é coisa de rico, né? E ultimamente, atualmente, virou uma coisa de todo mundo, virou uma coisa alcançável para todo mundo, né? E a gente viajou bastante, a gente gostava de viajar de mochila, a gente fazia mochilão, Ó. fizemos praticamente a Europa inteira. Fizemos Marrocos, Peru, a gente gosta muito da América Latina também. A gente ia todo ano antes da pandemia. Inclusive, estávamos no Peru quando a pandemia começou. A gente ficou preso lá por um mês, tivemos que ser Ah, extraditados. Foi uma loucura. vocês ficaram naquele caos que a gente viu daqui de longe. Falou, meu, o povo se ferrou no Peru. Aliás, no mundo todo, mas no Peru bombou esse caos aí, né? Bombou, foi incrível assim. A gente ficou esperando para tirarem a gente de lá. Tinha uns 300 brasileiros lá, né? Tinha bastante, foram vários voos, né? Tudo de repatriação, assim, né? Teve um outro voo até que foi aqueles avião da FAB mesmo, né? Sei. Não, E foi tipo resgate, né? Resgate Soldado Ryan, Foi. né? a gente acabou votando um da TAM, o governo fretou um voo da TAM e a gente voltou tranquilo, né? Mas a gente ficou um mês a mais lá do que o programado, né?
E uma coisa é a gente estar passeando, né? Mas no caso a gente estava na pandemia lá, então ficava meio que Trancados. trancadão no AP, né? Sim. Mas deu tudo Deixou de ser certo, então legal, logo deixou de ser legal, né? Virou um medo, Sim. né? Se pudesse surfar ainda, a gente já tá é, feliz, né? Mas não sim. podia nem isso. A gente teve muitos amigos que foram presos por ter ido surfar, ou foi tirada a prancha deles também. Caraca. Aconteceu bastante disso. Mas antes disso, teve uma época que a gente estava procurando um lugar para morar aqui em Itajaí, um apartamento, alguma coisa assim, e estava tudo muito caro. E um casal de amigos nossos, o Dudu e a Nina, que inclusive moram no veleiro hoje também, eles tinham comprado um veleiro pequeno, um veleiro que ah, é bem pequeno mesmo, assim, bem pequenininho, ele é só para passeio. E eles vieram falar assim: ei, olha só, a gente comprou um veleiro, vamos dar uma volta? Daí a gente, nossa, mas a gente nunca velejou. Isso fazem 4 ou 5 anos? 4 anos. Uhum. E a gente foi dar uma volta, a gente amou, achou muito legal. E depois disso, é aquele negócio, né? Quando tu veleja pela primeira vez, o mosquitinho te morde e tu fica viciado naquilo. E tu fica pensando, como eu vou velejar de novo? Então, pô, É muito legal. eu queria até entender o motivo disso, né? Uma curiosidade, porque tá, um bichinho te pica, né? E você fala, meu, preciso. Por quê? Você vê a pessoa é de acordo com o vento, não é mesmo? É. Desculpa, uma pergunta total de leigo. Tem algum motor ali? Ou é só vento? Tem um motor quando não tem vento, né? Zero vento. Uhum. E também tem um motor para sair do porto, né? Da marina, Ah, é verdade, da... sem dúvida. O motor é Exato. um plano B, né? Isso é. Mas a gente usa bem pouco ele, até pela nossa filosofia de viagem, né? Tudo começou assim, quando a gente ainda é novo, né? Então, quando a gente define, tipo, largar tudo e viajar bastante, né? Até no meio da pandemia, né? Então, é uma coisa que a gente tem que usar bem poucos recursos, né? Sim. Então, hoje a gente pode dizer assim, tá, tem motor? Tem, né? Ele é um motor a diesel, ele é um motor que pode nos dar uma segurança a mais em um momento que a gente precisar dele. Só que a gente ama velejar, então a gente aguarda o vento ideal, a gente sempre está de olho no vento para poder pegar um vento a favor, ou pode até ser vento contra. O veleiro anda contra o vento, muitas pessoas não sabem, mas o veleiro anda contra o vento, né? Não fazia Uhum. ideia. Ele faz tipo uma asa de avião, assim, né? O vento tá uns 40 graus da tua proa, né? O vento bate na vela, né? E aí faz tipo uma asa de avião, joga Eu o vou vento pegar para um fora. negócio para mostrar para ele. Mostra aí, É, Gabriel. Acho que eu sei tem que um tu vai negócio. pegar. Quem estiver Vamos ouvindo aí, ver. abre aí no Eu vou Spotify ou no mostrar. YouTube. Ah, tá, que eles estão É. mostrando aqui. A gente está mostrando um veleirinho. Aham. Ó, quem tiver curiosidade, vê lá no YouTube depois para ver. Isso. É um veleiro. O vento estaria aqui, de frente para o veleiro, né? Uhum. Certo. Então, seria um vento contra. É muito difícil andar contra o vento, né? Uma lancha, por exemplo, ela até anda com o motor, mas ela tem bastante dificuldade para ir contra o vento. Aí, o que que a gente faz? Se tu entortar um pouquinho o veleiro assim, tu consegue pegar o vento por aqui, ó. Olha que loucura, entendi. Ele te empurra pela lateral. Ele começa a te empurrar meio que de lado e te joga também pra frente, naturalmente. Isso Olha que aí. coisa Aí louca. você anda aqui, de repente você quer deixar a linha mais reta, aí você camba e anda aqui. Então meio que você anda num zigue-zague contra o vento até chegar no teu destino. Que isso, ó. Eu É vou te uma falar, matemática. é uma matemática louca. Então, aí eu acho legal, porque assim, o bichinho te pica. Aí vocês foram lá naquele rolê com os amigos que moram hoje em um veleiro também. E por que que picou? Olhou eles mexendo no vento, vento daqui, vento dali, é uma coisa que, assim, nem todo mundo é picado tão fácil, né? Você fala, eita, uma coisa louca, difícil. Eu diria que é a adrenalina, Ah, sabe? tá. Aquela adrenalina que tu sente e tu quer sentir ela de novo. E é uma coisa, assim, que não é a mesma adrenalina de tu
soltar de um avião de paraquedas, né? É uma adrenalina diferente, porque tu tem controle sobre aquela coisa grande e tu tá usando o vento para aquilo. Isso é o mais legal. É tu começar a entender que tu pode chegar num lugar bem distante só com a força do vento, da natureza, né? Eu acho que isso é o mais interessante para mim, né? E para ti, o que é que tu sentiu? Eu gosto da ideia de se mover com a força da natureza, efetivamente, né? Pode ser contra o vento, através, ou ventos de popa também, diferente, mas ir com a força do vento. Vento de popa, tem que explicar para ele. A gente fala numa linguagem que as pessoas não entendem, né? Ah, tá. Vento de popa, a popa quer dizer que é a bunda do barco, a popa, a parte de trás do barco. O vento de popa é aquela frase, né? De vento em popa. É quando o vento tá atrás do barco e está empurrando o barco. Nunca tive Então, noção dessa. O vento em popa é isso, de vento em popa. Bate no bundão ali e leva embora. Isso, é aquele vento que leva o barco mais rápido de todos. É o vento em popa, porque tu tá a favor do vento, a favor de tudo, né? Então, o Gessé gosta disso, assim, dessa a natureza levando, guiando. Vocês sempre foram muito ligados à natureza? Sim, sim, sempre. A nossa história veio já do mar por causa do surf, né? Então, essa conexão com estar no mar, né? Com a tua casa e a tua casa viaja, né? Então, o que nos conecta também com essa atividade é o subir e descer das ondas com o veleiro, e tá toda a tua família ali, sabe? Então, sem o barulho do motor, né? Que não é uma lancha e o motor a gente usa bem pouco, né? A gente sempre fica de olho na previsão, sai só quando tem um vento, né? Às vezes não precisa de tanto vento assim também para velejar, a partir de ventos de 12 quilômetros por hora, assim, né? Traduzindo na linguagem popular, né? Que é um vento ameno, né? Já dá para te começar a viajar, né? E gratuitamente, né? Com a força da natureza, a nossa energia é proveniente de energia solar, né? Também é legal a gente ter esse sentimento de estar vivendo com isso, né? Com essa energia limpa. E também tem energia eólica, né? Tem um gerador eólico que quando não tem muito sol, ele também está ali contribuindo com a geração de energia, né? E não pode esquecer também do gasto de água, porque nós temos uma torneira na pia da cozinha que ela é de água salgada, então eu posso lavar minhas louças com água salgada, com água do mar. Ah, sim. Aí depois, claro, só passa um pouquinho de água doce assim para tirar aquela superfície de água salgada, mas não fica gastando água doce a todo momento, né? Exatamente. Então não é só o fato de viajar, né? É isso, claro, né? É o que a gente sempre amou fazer, que é viajar, né? Mas também tu fazer isso com poucos recursos e com recursos renováveis, né? Sendo ecologicamente correto. Exatamente, né? E também fazer isso te leva a lugares que tu não chegaria pelo continente, né? Porque às vezes são regiões que não tem estrada, né? A gente fez alguns canais aqui próximos da nossa região, né? Indo pro nosso destino, que seria o Rio de Janeiro, né? A gente fez regiões que não tinham acesso por estrada, por nada, que a gente nunca conheceria, né? Louco. Então assim, você... no final, né, cara, eu acho que quando você conta pra família, vou morar num veleiro, eu não sei o que falaram pra vocês. Falaram, vocês são loucos, tão maluco, falaram alguma coisa do tipo, né? Todo mundo falou. Não é? Foi. Mas aí quando a gente voltou de viagem, o pessoal perguntou, e aí, teve algum perrengue? Não? Aí a gente meio que disse que não, né? Porque efetivamente a gente sempre ficava de olho no tempo e tal. Então, assim, por mais que pareça uma coisa louca e para poucos, né? Primeira vez que a gente foi velejar, a gente viu aquela pessoa que estava velejando com a gente, né? Tipo assim, meu, como é que esse cara consegue fazer isso, assim, né? Muito distante de uma realidade que a gente imaginava, né? Sim. E de repente, né, a gente passou a conseguir fazer isso, né? Não é tão difícil e os medos que a gente tem às vezes, né, do tempo severo, por exemplo,
a gente acaba estando tão conectado com a natureza que, tipo assim, se alguém vier falar comigo como é que tá o tempo essa semana, eu sempre sei como é que tá o tempo, né? O Gessé virou o cara da previsão do tempo na família, assim, entre os amigos. A gente sempre está de olho no tempo. Isso faz com que a gente afaste um pouco aquele medo dos tempos severos, assim, né? Ele pode vir, mas a gente vai estar protegido, né? Mas assim, Felipe, louco por louco, para nossa família a gente já era louco, né? Porque a gente viajava muito e fazia muita loucura. Antes do veleiro, só antes de eu contar essa parte, eu vou terminar aquela da gente ter sido picado pelo mosquitinho. E depois disso, a gente ficou passeando e visitando todas as marinas e lugares que tinham um barco aqui na nossa cidade, né? E um dia desse, a gente estava numa grade, assim, olhando para dentro de um pier, os veleiros, assim, e só sonhando o dia que a gente talvez poderia ter um, ou velejar de novo, né? E alguém que estava lá dentro daquela grade do pier olhou a gente e falou: Oi, casal, vocês estão querendo entrada? E a gente: Não, não, é que a gente não tem barco aqui, a gente só está olhando. Aí ele falou assim: Não, mas eu vou deixar vocês entrar, eu vou abrir para vocês. Aí ele abriu para gente e falou: Vocês querem conhecer o meu veleiro? A gente: Queremos. E isso a gente nunca tinha entrado num veleiro grande. A gente só Esse tinha era entrado grande. num veleiro. Esse era um veleiro cruzeiro, que é o que a gente chama, né? Um veleiro que tem casa dentro. A gente nunca tinha entrado. Aí ele convidou para entrar. Quando eu entrei naquele veleiro, eu vi que tinha uma sala, que tinha uma cozinha, que tinha banheiro, tinha 2 quartos. Eu olhei pro GC assim e falei: Meu Deus, eu nunca imaginei que dentro de um veleiro tinha tudo isso. E o senhor falou pra gente que ele já morava uns 5 anos naquele veleiro. 5 anos, né? Tô errada? O Cláudio Copelo, Agora eu não na lembro. época ele morava há 1 ano só. 1 ano só? 5 anos é agora, né? É verdade. porque a gente passou o tempo, né? E a gente hoje faz quase E a pandemia meio que subtraiu uns 2 anos aí das nossas contas sempre, né? Sempre, sempre, a gente exatamente, esquece. Aí, depois que eu saí de dentro daquele veleiro, eu falei pro GC assim, por que a gente está procurando um apartamento? Vamos logo procurar um veleiro para morar, já que dá para morar. Daí o GC olhou assim para mim, ele nem acreditou, né, que eu tinha falado aqui. Você é muito Que é muito louca, né? difícil. É muito Tipo, difícil uma mulher topar isso, querer sabe? isso. É muito difícil. Então, a gente começou a ir atrás e foi aquela história que tu contou. A gente achou um veleiro. Na verdade, depois de ver muitos veleiros, a gente chegou num que o cara aceitava a nossa proposta e trocamos no nosso carro, que inclusive era um carro que a gente tinha equipado ele todinho para viajar. Então a gente já tinha ido até a Argentina com ele. Ele tinha geladeira, tinha barraca de Ah, teto, vocês já uma tinham barraca esse de teto estilo total. já. A gente já queria ter uma casa que fosse móvel, né? E era um carro que a gente fez sozinho. A gente fez a barraca de teto, não é aquelas comprada pronta. Era bem engraçado. Raiz, raiz. Raiz. E ele amou, porque ele gostava disso também e ele achou uma troca muito justa. A gente, naquela época, o veleiro custava o mesmo valor do carro. A gente deu um pouquinho a mais, bem pouquinho a mais de volta, assim. Foi. E Desculpa a dali a pergunta. gente saiu. Quanto custava o carro para a gente ter uma noção de um veleiro? Uma O curiosidade. carro, ele valia 50 e o veleiro 70. Então a gente deu a Ah, diferença de entendi. 20 mil, né? Aham. Mas eu lembro que na época eu fazia uma conta assim, tipo, a parte interna dele, vamos supor que a gente poderia viver, né? Que tinha geladeira, tudo. Tinha o quê? Uns 3 metros, né? Tirando fora o motor, porque o motor era, né? Era um veleiro bem pequeno. E a gente morou nele por 1 ano e meio. Sim. E já um Uhum. veleiro, naquela época, daquele tamanho já, ele já tinha 7 metros. Então, tipo, a gente dobrava a área onde a gente poderia viver. Porque Sim, comparado com o carro, né? o veleiro de popa à proa, né? Ele é todo oco por dentro, porque as velas é que fazem todo o trabalho de te mover, né? A proa do barco é à frente do barco, a popa é Boa. atrás. Boa, Gabi. Ajuda nós. Ajuda nós. Isso aí. E aí é todo oco, né? Então, toda essa parte interna do veleiro,
na proa é um quarto, geralmente, né? Na popa, outro quarto e o banheiro, né? E no meio fica sala e cozinha, geralmente, assim, né? É. Que é tipo esse que a gente tem hoje aqui também, né? Então, Só que esse aqui tem muito mais espaço, né? a Uhum. gente foi gostando da brincadeira e hoje estamos no segundo veleiro, né? É. Mas Mas já naquele uma começo foi pergunta maravilhoso. que vem nessa, acho que de todo mundo. Vocês estavam empregados na época? Tá, vou morar no veleiro, mas e aí? Vocês continuaram morando no veleiro e trabalhando ou já saíram e vamos velejar? Como é Sim, que foi isso? sim. Aqui na nossa cidade, em Itajaí, é possível a gente morar e trabalhar porque aqui a nossa ancoragem fica no centro, né? Então aqui é tudo muito fácil. Inclusive, para quem quer começar a ter esse tipo de vida, morar em um veleiro, alguma coisa do tipo, né? Aqui é Bom uma demais. cidade muito interessante É. porque fica perto de tudo, assim, né? O Saco da Fazenda, que é onde a gente está, ele fica perto de tudo. No Então, centro da cidade. facilita muito. O Gessé trabalhava É, aqui de corretor de imóveis, então ele saía para trabalhar. Eu já trabalhava remotamente com uhum, empresas australianas e americanas, então eu trabalhava dentro do barco mesmo, né? uhum, A gente já queria poder ter essa vida mais livre para poder sim, sair quando a gente pudesse, né? Então, esse primeiro veleiro nós não fizemos viagens muito longas com ele, até porque não é um veleiro feito para viagens longas, né? Era um veleiro mais simples, não tão seguro para ir tão longe como o Rio de Janeiro, por exemplo, ou o norte do país mesmo, né? A gente ia até Floripa, voltava, o que já é uhum. bastante, porque são 11 horas de velejada, de Itajaí Nossa. É. até Floripa. Na realidade, viagens entre Florianópolis e Paraná ali era possível fazer assim, né? Só que daí a gente, normal, você vai gostando da brincadeira e vai querendo evoluir, né? E aí, às vezes, um veleiro maior acaba entrando nos planos futuros, né? Na verdade, a gente mudou por minha causa, né? Você... Porque, como eu te falei, é difícil uma mulher topar. Aí, quando ela topa, tipo eu, quando ela é louca e topa, aí depois de alguns meses já vê que o negócio ali tá muito difícil, porque era muito pequeno o espaço, não tinha luxo nenhum, eu não conseguia. Uhum. É um veleiro que não tinha nem água quente para tomar banho. Então, eu esquentava minha água na panela, no fogão, colocava dentro Uma de uma bomba. bombinha Uhum. manual, que na verdade era aquelas bombinhas de colocar veneno em casa, sabe? Só que sem Sei. veneno, né? Era... Aham. Aí eu colocava água quente lá dentro, água fria e tomava meu banho lá fora. Então, no inverno passava mó perrengue, assim. Era bem difícil, mas hoje eu lembro com carinho dessa época, assim, porque fez a gente ter apreço pelas coisas que a gente tem hoje, sabe? E como a gente já tinha esse jeito mais meio louco de viajar de mochilão, não era não era tão difícil assim para mim. Só que depois que passou um tempo, eu falei: eu acho que se a gente for continuar nessa vida, eu acho que eu prefiro ter um veleiro um pouquinho maior." Entendi, para ter um pouco mais de conforto, naturalmente, que hoje vocês têm, certo? Energia eólica e tal e tudo mais, né? Sim, Isso. sim, sim, sim. As coisas foram evoluindo aos poucos, né? E até esse eu acho que hoje já dá para atravessar um oceano, se quiser, né? Ele não é muito maior, né? Ele é só 10 pés a mais. O Uhum. que pra gente já tá ótimo. Sim, sim, sim. Com simplicidade, assim, é um veleiro que seria no limite do simples para te atravessar um oceano, digamos assim, ao meu Sim. ver, né? Claro, tu pode fazer isso com veleiros menores, pode, mas assim, confortavelmente, meu, seria E bem, seguro, confortável e seguramente um veleiro desse, né? Hoje tranquilo. eu não atravessaria um oceano com um veleiro menor ou Uhum. não tão seguro, mas existem histórias e livros de pessoas que É, atravessaram. Em sim. livros é ótimo, em livros, né? Tem alguém falou aí, alguém disse. Hoje vocês ficam em Itajaí, certo? E a partir daí fazem os rolês, certo? Sim. A gente ficou, na verdade, um ano fora, viajando, subindo a costa do Brasil bem lentamente. A gente passou por todas as cidades que tinha ancoragem boa.
Então a gente conheceu muito do Brasil, assim. O que é uma ancoragem boa? Ancoragem é aonde a gente joga âncora, né? Uma Uhum. ancoragem boa envolve um lugar que não pega tanto vento, que é protegido dos ventos, que tem uma tensa boa. Uma tensa boa é um fundo bom, por exemplo, fundo bom, o fundo do mar, né? No caso. Firme, sim. Isso, os melhores lugares com fundo bom para mim é lugar de lodo, né? Que a âncora agarra melhor no fundo. Uhum. Fundo de areia, muito perto da praia, não é tão bom. Isso tudo aí tu vai aprendendo com as experiências, assim, né? E aí você Eu chega acho nesse lugar de boa ancoragem, tá cheio de veleiro, é isso? Você fala, meu, que nem porque tem... sempre. Nem sempre. Ah, Nem entendi. sempre. Não, porque o Brasil é um país que não tem a cultura da vela ainda tão grande. Então, nós temos poucos veleiros no Brasil. E poucas pessoas moram nele também. Então, a maioria dos veleiros estão em marinas. E quando a gente procura uma ancoragem, é uma ancoragem. Não tem veleiro de pessoa que não mora naquela ancoragem. Dificilmente. Hum, entendi. Então, a gente passou por muitas ancoragens sozinhos, né? Às vezes tem 2 ou 3 pessoas, às vezes final de semana, daí é mais movimentado, né? Nessa pandemia, por exemplo, foi uma atividade que a gente não passou 2 anos assim sem fazer nada, sabe? A gente passou 2 anos fazendo muita coisa, na real, né? É uma das vantagens que tem assim de poder Isso, fazer esse tipo de turismo, assim, a gente não ficou preso em nenhum momento. Isso verdade. foi muito legal. Inclusive, a pandemia que deu um boom nesse negócio de veleiro aí, porque eu lembro que a gente já tinha o veleiro quando a pandemia começou, a gente já Uhum. morava e nós fomos entrevistados por vários canais de televisão. Foi muito legal porque tava todo mundo querendo morar num veleiro, porque na pandemia tu não podia sair de casa, tu não podia viajar. E com o veleiro tu levava a tua casa para qualquer lugar. Sim. Então, a galera ficou assim: nossa, eu preciso de um veleiro. Muita gente comprou veleiro na pandemia e hoje está vendendo os veleiros já, Sim. porque já voltou à vida normal, né? Sim, sim. A pandemia ela veio para mudar. Eu morava em São Paulo, para vocês terem uma ideia, e hoje eu moro em Santos. Então, eu moro aqui no litoral, moro com minha esposa, com meu filho de 3 anos, e ainda trabalho em São Paulo. Vou 2, 3 dias da semana, mas a pandemia dá um chute na nossa cabeça e a gente repensa em tudo. Então, é o que aconteceu com essa galera, né? Você é aventureiro, mas é para poucos, né? Acho que fica isso. Não é à toa que muita gente voltou atrás e não continuou com a ideia, Com porque certeza. é uma ideia bonita, se tu for ver, é Romântica, bonito de ver, é romantizado, romântico, bonito. é mais romantizado do que realmente, do que realmente é. Não é fácil mesmo, não é uma coisa fácil de fazer. Tu tá morando num lugar muito menor, tu não tem quintal, tu não tem um quintal, teu quintal é o mar. Então tu vai sair para nadar, tu vai para praia, mas tu fica longe das grandes cidades, né? Tudo é mais difícil de conseguir, mas é uma Sim. vida legal, assim. A gente gosta muito. É, Acaba sendo pequeno, mas é fácil de limpar, por exemplo, né? É, O balanço disso tudo, assim, né? sim. Hoje a Vamos ao gente poder. tipo um game show, né? Vamos aos bônus. Quais são os bônus de morar em um veleiro? O que que é bom? Pra gente depois ir pro ônus, tá? Eu quero falar depois de problema. tá. O problema vai ter bastante, eu acho que vai ter mais. Mas enfim, os prós, né? Para mim, o pró de ter um veleiro, de morar no veleiro, é que tu pode escolher onde tu vai morar, né? Nesse um ano de viagem, eu e Gessé moramos em Santos também, moramos Aí, em São vizinho. Paulo, moramos na Ilha Grande, moramos no Rio de Janeiro, na Urca, nós moramos na Urca. Oh, pois é. Pois é. E de graça, né? O E bom de é isso. graça, sim. Isso é Outra uma pergunta burra também, mas não sei. Quem tem veleiro não paga nenhum imposto, algum troço assim? Como que é isso? Curiosidade. Se é com o Gessé, que eu não sei. tu disse para te ancorar, por exemplo? Não sei, para viver, né? Assim, porque o carro tem o IPVA, né? Ah, Sim. então, beleza. O veleiro tem algum custo, algum imposto e algum imposto do veículo, algum imposto marítimo?
existe um registro do veleiro, né? Quando tu adquire ele, tu tem que fazer esse registro e tem que renovar ele a cada 10 anos hoje. Ah, Então, para renovar, não sai. Não é nada comparado com não é muito IPVA caro, e alguma não. coisa. Não é nada anual, assim e tal. O que a pessoa pode, às vezes, ter de custo, se ele deixa ficar numa marina, alguma coisa Paga um assim. seguro, que é o nosso caso, a gente paga seguro A também, gente né? paga seguro, tem nossa. as suas despesas características assim também, né? Ficar numa marina, hoje em dia os valores, hoje em dia, na época que a gente começou nisso, era muito mais barato, né? Hoje em dia, ficar numa marina é praticamente um aluguel. Para morar aqui na nossa região, por exemplo, num apartamento, pagaria no mínimo R$ 4.000 de aluguel, É, né? 4 a 5 mil. A gente paga 1.500 de marina, eu acho que ainda é menor o custo, né? sim. Mas Não, e um aluguel do apartamento, tu paga o aluguel e ainda o condomínio, né? e o nosso Sim. está incluso, na realidade, piscina, assim, né? A gente pode ir ali na proa pular, está incluso também. Não, não recomendo. Aqui em Itajaí não recomendo. Aqui em No Rio, específico, não mas quando a gente vai para alguma ancoragem legal, já está incluso o uso da piscina, né? Sim, Da- Tratamento da tem o piscina, né? piscineiro, né? Sem cloro, sem cloro. tudo certo E já. Tem, Tem tem muita comida. gente, tem muita gente vivendo assim como vocês, porque é pra gente, para mim tá um mundo desconhecido. Vocês que estão aí vivendo assim, muita gente, muitos casais, muitas famílias. é, Muita gente. em Floripa deve ter umas 6, 7 famílias, né? Que a gente conhece lá. Aqui na Marina de Itajaí, mais ou menos umas 10 famílias. 10 ou 15, né? Já foi Flutua, mais. A já galera foi começou mais. a subir a costa do Brasil, que é para É, isso que a gente pega um veleiro, né? Para poder sim. viajar. Então, o pier tá bem desfalcado. A galera começou a sair em busca É. dos sonhos, É assim. itinerante e sempre tem uns estrangeiros aqui também, conhece bastante gente legal, gente que está Muita gente viajando. viajando o mundo passa por aqui, é muito legal. Sim, sim, sim. A gente faz muitos Gente com amigos. filhos, com animais. Tem um maluco lá que tem até galinha. A galinha bota ovo para ele come, vive do ovo da galinha ali. Olha. Esse levou literalmente a questão da sustentabilidade da Total, coisa. Né? esse sim, é Aham. malandro mesmo, né? E aí, Sim. beleza. Agora voltemos aos bônus que a gente estava falando para não Uhum. interromper. Beleza, Aham. a gente conheceu, a gente morou na Urca, que mais? Que mais? Sim, a nossa viagem começou saindo daqui de Itajaí, dá para parar em São Francisco do Sul, que é bem legal também, ali Uhum. na região da Baía da Babitonga, né, de Joinville, é maravilhoso. É, Mas os bônus de morar a bordo, ele os quer saber. bônus. Outro bônus, eu acho, Ah, tá. é poder conhecer muitos animais. Muitos É, animais. sim, Animais, pássaros, animais marinhos. A gente já viu inúmeros animais, assim, sim. que eu não viria morando em terra. É muito difícil, né? Porque a gente tem mais chances de ver um animal marinho porque a gente está sempre na água, né? É, Se tu pagar um passeio de barco uma vez ao ano, tu vai contar com a sorte de poder ver algum animal marinho, né? naquele momento, Naquele momento. a gente viu Então, muita coisa. muita Teve baleia. até uma menina que passeou com a gente, que ela trabalha no setor ali que cuida de baleia, né? Só que ela só pega as mortas, né? Ela assim, ó, eu queria ver baleia. Por coincidência, a gente pegou uma baleia que estava animada, Ela teve a sorte de ver. que ela pulou Nossa, 15 vezes. Então, eu nossa. acho que isso é muito favorável, assim, tu ter esse contato próximo da Esse natureza é outro pró, né? e ver tudo isso, assim, né? De perto, né? Outro pró é uma comunidade muito unida, sabe? Tu nunca vai ficar sozinho. Tu sempre vai ter ajuda para qualquer coisa que tu precisar. Porque é como se todo mundo se conhecesse. Tu tem um veleiro, tu já é meu amigo, sabe? Uhum. É assim. Então é muito Legal. legal. Todo mundo se ajuda. O que eu Sim, falei assim, a gente desconhece, mas é uma tribo mesmo, né? No final das contas, igual eu falei, pra gente que não tem noção, nossa, um veleiro, morar no veleiro, mas, meu, pra você, aí com vocês que estão inseridos, é normal, uma comunidade, adorei a palavra comunidade, acho que ela é perfeita, uma comunidade que se ajuda, que convive, porque é só um outro estilo de viver, fora dos padrões que alguém colocou, né? Os padrões do mundo. Mas, cara, vocês estão vivendo igual todo mundo. é, Sim, sim, eu acho engraçado que às vezes em algumas ancoragens que a gente passou,
eu estava na praia passeando com o Kiwi e vinha muito turista de lancha, né? Aqueles passeios de 1 hora que as lanchas passam em cada praia no Rio de Janeiro, assim. E os turistas chegavam e me viam lá naquela ilha deserta, e nós e o Kiwi, assim, falavam: vocês moram aqui nessa ilha? A gente, não, a gente mora naquele barco ali. Como assim? Como assim, no meio do nada? Eu falei: não, calma, a gente se locomove, a gente vai para lá e para cá. E as pessoas fazem umas perguntas tipo assim: como vocês conseguem a comida? É muito normal, a gente vai no mercado igual todo mundo, só é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que sair do barco, pegar o botinho, ir até a areia da praia, trancar o botinho, pegar um Uber, ir até um mercado e voltar e fazer tudo isso, só demora um pouco mais, só que é a mesma coisa. Sim, é que as pessoas esperam uma comprovação de residência tradicional, né? E na Sim. verdade, cara, eu acho que olhando, ouvindo vocês assim, o legal, acho que vocês estão além do convencional, além, vocês têm estão além nas ideias, realmente, na sabedoria e tal, porque isso, cara, é diferente, não é para todo mundo mesmo, né? Enquanto o mundo prega o que ser feito, vocês assumiram que vocês realmente queriam e tacaram o pau, entendeu? Isso é muito legal, cara. Né? Uma personalidade da busca do que vocês acreditam que acabou. E não tem nem o que criticar, é só bater palma, né? Eu acho muito legal, acho mesmo. Acho que é de uma iniciativa, de uma coragem que poucos têm, mas também está atrelado à história de vocês, ao vínculo com a natureza, com a viagem. Acho que tem tudo isso também, né? É engraçado porque a gente nunca se imaginou estar aqui um dia assim. Muita gente fala: nossa, que nem tu falou agora, é de uma coragem, parabéns. E a gente um dia pensava isso também, sabe? E só que normal, como todo mundo, a única diferença é que a gente decidiu poder viver mais simples mesmo, né? Show. De um jeito mais simples e a gente gosta. Eu não vou te dizer que não tem os perrengues, tem, mas como toda vida tem os seus perrengues, né? Como Normal. toda casa, apartamento tem um perrengue, porque a gente costuma dizer que o barco tem alma, né? A gente fala entre a gente que o barco ele tem uma vida e que ele precisa ser cuidado também. Então, é muito legal, porque acaba sendo uma terceira pessoa no relacionamento, assim. Não é um objeto, é uma terceira pessoa. Às vezes ele pede mais atenção, bastante atenção, né? É engraçadíssimo, assim, Mas ao mesmo como... tempo, depois que dá atenção para ele, ele te recompensa, é, velejando bem, com segurança, né? Cada coisinha que tu vai fazendo tem uma É, resposta no seu tempo, né? Principalmente questão de manutenção, essas coisas é. assim. Um barco demanda muita É, atenção, porque é, a tua vida, a nossa vida tá toda nele, né? Tá tudo aqui dentro, tudo que a gente tem. Então, a gente não pode deixar de fazer uma manutenção por luxo. A gente tem que fazer o que tem que Sim. ser feito, porque se ele for profundo, é tudo que a gente tem, né? claro, existe seguro, né? Não vamos ser doidos, mas Existe seguro. tá tudo aqui, é. Mas se tu me perguntar o que que eu prefiro que isso nunca aconteça. Claro, Sim, jamais, sim, a gente faz seguro para que não use, né? Porque no final das contas a gente tem apego com tudo que a gente tem, mesmo que a grana volte, não é só o valor, né? Exatamente. E a gente tem que ter uma vida simples também, né? Tem que vender algumas coisinhas para poder caber tudo aqui. Cabe bastante coisa, né? Mas, por exemplo, assim, a gente tinha 7 pranchas, a gente vendeu umas 3, 4 pranchas. Eu tinha muita roupa, Sim, 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 muito sapato, né? muito sapato, eu vendi Sim, tudo, dei. Ah, meu Deus do céu, muito é. engraçado, assim, a mudança para um veleiro é muito A engraçada. gente acaba tendo o que a gente realmente precisa, né? E tu acaba vendo que esse jeito de viver é muito melhor, porque eu não vivia sem minhas roupas, eu tinha um armário enorme, assim, eu pensava, meu Deus, eu não posso me desfazer delas, assim. E quando eu vim pro veleiro, eu tentei me desfazer de um pouco, tá? Aí eu trouxe o resto e eu fui vendo que eu não usava mais aquilo que eu usava antes, porque tu acaba tendo que se adaptar também a essa vida, né? É, por exemplo, a gente tá com jaqueta de tempo agora. Isso aqui é o que a gente usa na maioria
dos dias quando tá chovendo. Aqui em Itajaí tá chovendo, então a gente Uhum. tá com jaqueta de tempo, porque tu sai na rua, tu vai pegar chuva, então tu tem que estar com jaqueta de vento, né? É, sim. Quanto mais coisas a gente tem, mais a gente fica enraizado na realidade, né? A gente, por exemplo, assim, hoje tá tudo aqui. Então, assim, e aí, partiu? Só tirar um cabo que É. amarra ali ali atrás, né? E na frente, né? Tem as amarrações e subir as velas, tá rolando vento sul, ó, partiu norte. É. Dá pra Por ir isso, só com o vento. por isso que eu falei que vocês estão além, né? São mais sábios, porque nesse sentido, a palavra até que eu usei da coragem, assim, de sair do tradicional. Vocês abriram a visão para o conhecimento, foram lá com os amigos, olharam, ficaram olhando. Pô, existe essa possibilidade. A gente só não faz porque, na verdade, nem sabe que existe. Igual aqui, é a minha primeira vez É falando verdade. com alguém que veleja, né? Então, de repente, pô, uma vida mais simples, mas uma vida mais tranquila, uma vida menos conectada a coisas e sim a viver, né, cara? A alma, né? Viver a dois, viver com o cachorro, a família de vocês aí, não é mesmo? Eu acho que no final das contas, cara, é isso que importa. E quem foi buscar o barco para velejar aí na pandemia queria isso, e no final não encontrou, porque tá dentro da gente, né? Acho que vocês encontraram, isso é legal, é isso que eu falo, né? Tem isso aí também, né? Tu conseguir se desapegar das outras coisas, porque muitos lugares que a gente passou, eu acho que o mais difícil de uma pessoa desapegar hoje é de ficar conectado na internet. Eu acho que é isso. E vocês, Então, vocês usam muito ainda? Como que é essa? nós temos uma antena rural, até porque a gente trabalha com a internet, né? Então a gente precisa, a gente posta vídeos no YouTube, usa o Instagram, então a gente precisa estar lá entregando conteúdo, né? Mas teve lugares que a gente passou que não tinha internet de jeito nenhum, nem com antena rural, nem nada. E eu posso te dizer que foram os melhores dias, assim, que Com eu já certeza. tive, porque tu acaba vendo o mundo de outra forma. A nossa geração tá muito assim, no celular, na internet, né? E a gente acaba deixando passar coisas à nossa volta que a gente nem percebe. Então, quando o celular não tá, o primeiro dia é difícil, né? Eu lembro que o primeiro É, dia a gente ficou, meu Deus, ninguém sabe onde a gente tá, que a gente, como é que eu vou postar? Não, eu tenho que postar que nós estamos aqui, que não sei o quê. No segundo dia, tu já pensa assim, não, como é bom estar sem internet. é, A gente começa a fazer coisas que a gente não faz geralmente. No dia que a gente ficou sem internet, foi muito legal, porque a gente não tinha comida, não tinha nenhum tipo de proteína. proteína. E daí o GC, não, eu vou sair para pescar então. O GC saiu para pescar, conseguiu pescar 3 peixes na pesca Ó, submarina dele. Gessé tá Foi. pica, Muito hein? É a legal. Lagoa Azul. Achei que só na Lagoa Azul que tinha. Da hora. Não, é muito engraçado, porque eu também pensei assim, que eu nunca ia fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, viver igual um náufrago, né? E o GC saiu, pescou 3 peixes, a gente montou uma fogueira na praia e fez o peixe lá na areia mesmo. Foi muito É legal. louco. Foi Chupa Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert não faz isso nunca. Tá? Só pra você saber, não faz nunca. Fazer capela é fácil. Quero ver fazer uma pesca submarina e fazer uma fogueira na praia, tá? Pra passar a noite. muito legal. Olha, foi os melhores dias, assim. E a gente É, só fez isso porque não estava com internet. Senão a gente estaria ocupado com alguma coisa. Porque quando tu trabalha com sim, internet, tu sabe, né? Tu trabalha Sim. também. Tu acaba ficando mais ainda Pois conectado, porque é, tu tem que pois estar é. lá atualizando tudo. Entregando Então, conteúdo. Eu acho que pior do que consumir, eu te falo, às vezes eu nem fico consumindo dos outros, é fazer, entregar conteúdo. Cara, dá um trabalho. E olha que eu nem sou profissional, hein, mano? Mas quem é profissional influencer, cara, tem programação, cronograma. Que trampo. E antes da gente entrar no ônus, porque no final foi indo aí, a gente falar do ônus, deixa indo pro final. Vamos só falar aham, disso. Vocês têm um canal no YouTube tão legal, cara, bem feito, bem produzido, e vocês, em alguns vídeos, falam em inglês, com legendas em português, para realmente conectar com o mundo. Afinal de contas, é um assunto global, né? Globalizado. Me contem mais sobre isso. a gente gosta muito de produzir o vídeo em inglês, né, para conectar com mais pessoas. Se for ver, a gente produzindo em inglês, a gente se conecta com 2 bilhões de falantes, né?
É. Então é muito mais gente do que o português. E a gente tem a legenda, porque a gente gosta de interagir com o nosso, com o público local também, né? O Instagram também ele é bilíngue, a gente fala às vezes português, às vezes inglês, e sempre com as legendas ali, né? E os gringos, o pessoal de fora que fala inglês, eles agradecem. Eles, obrigado por estar traduzindo, por estar falando inglês, a gente queria realmente conhecer melhor o Brasil. É muito legal essa interação, eles conversam muito com a gente. Eu acho que deve ser legal para eles ver algo diferente do que eles já estão acostumados a ver, né? Eles interagem demais com a gente. Eles interagem bastante. Demais. O pessoal quer vir para cá, quer vir passear, porque o Brasil ele é muito legal, né? A gente viu e compartilhou um Brasil que às vezes nem os brasileiros conhecem, né? E é incrível isso, porque eu e o Gessé só viajava para fora do Brasil, a gente não viajava no Brasil. Uhum. E depois da vida no veleiro, a gente viu que a gente perdia muita coisa, porque Sim, é um país muito lindo. Tem uns episódios ali que a gente estava velejando e tinha uma tribo indígena perto que vivia numa ilha. Tinha uma ilha dos papagaios, que tinha os papagaios que vivem em casal, saem de manhã cedo, voltam no final do dia, e um canal onde a gente até achou ossos humanos, onde tinha a gente achou até um crânio. Mas é conhecido esse lugar, assim, né? Então, tem um vídeo lá no canal. O Brasil ele é muito rico, assim, são paisagens, lugares incríveis, né? Esse do crânio aí foi um sambaqui, né? Era um crânio provavelmente de um índio, de um indígena de muitos anos atrás, muitos ossos, assim. Sim. É muito interessante. Depois a gente explica a história dos sambaquis, como eles eram formados e tal. Tudo em inglês, né? Tem as histórias dos naufrágios, tem naufrágios, às vezes tem um naufrágio que é de um americano, que ele estava velejando aqui, ele naufragou aqui. Então, para um americano ver a região onde houve esse naufrágio, né, que é na região de Paranaguá, é uma coisa rara. E a gente disse assim, foi nessa região onde Joshua Slocum afundou a sua embarcação há tantos anos atrás, né? É legal, assim, mostrar para esse pessoal de fora as coisas que aconteceram e que acontecem aqui, assim, né? Então, é muito legal. A gente acabou decidindo, nossos primeiros vídeos eram em português, né? Uhum. Depois a gente decidiu passar para inglês para poder alcançar ainda mais pessoas, assim. Gente da Noruega, gente da Alemanha, da Europa, tudo quanto é lugar segue a gente porque está em inglês, porque o inglês é uma língua internacional, né? Sim, universal, sim, sim. E sem falar, os vídeos, que eu acho mais legal, eles são poéticos. Vocês falaram, não é nada romântico, romantizado, mas eles são poéticos, velho. Tem não tem muita fala, mas tem a fala na hora certa. Às vezes tá rolando ali a imagem, você fica olhando, é da hora, entendeu? É legal de se ver. É muito bem feito. Vocês fazem o quê? Com iPhone? Com iPhone? Não, a gente tem todo um equipamento, assim, a gente usa drone, usa É câmera verdade, profissional. eu vi vídeo com drone, voou um dronezão ali. Eu já achava que tava bom, daqui a pouco voou um drone. Falei, verdade. Não é nada assim de ponta, né? Mas é o necessário para a gente conseguir captar um conteúdo com qualidade. E a Gabi que edita, eu admiro muito o trabalho dela, eu até tento, mas é que ela edita de uma maneira tão legal que ela consegue dar esse brilho. Na verdade, não é nada de dom nem nada. Eu trabalhei por muitos anos fazendo casamento, vídeo de casamento. Então, eu já tinha uma noção de edição, de filmagem. Eu trouxe pra gente isso. Tem o time da coisa. Tem o time. Sabe o que eu achei legal? Porque assim, no mundo que os stories agora mudou, né? Tinham 15 segundos, a gente fala. Eu acho que é legal que não tem a fala, tem pausas. E isso é fantástico, velho. Por exemplo, eu adoro aqui até fazer o podcast porque tem a conversa, tem a pausa, tem a fala, o tempo, é ritmado, assim. Mas eu acho legal de ver os vídeos porque ele tem a pausa pro nada, que é uma coisa que qualquer um cortaria. Falar, não falou nada, corta. Não falou. Não, e aí eu acho que fica bonito. Por isso que eu falei que fica poético. Acho que essa é a edição, então, no final das contas, além de tudo, né? Porque é a nossa cara. Na verdade, a vida no mar, ela é poética porque é linda, né? O veleiro velejando em si já é poético.
o mar batendo, as ondas, tudo é muito Verdade, poético, a natureza é verdade. muito linda. O que não é romântico mesmo é os perrengues que a gente passa, mas isso daí a gente mostra em alguns vídeos também, os perrengues, né? Trocar óleo de A motor. galera adora ver perrengue. Eu acho Então que a solta galera uns gosta mais perrengue de para ver. nós. Solta os perrengues, assim. Vamos, perrengue barra ônus. Tudo tem um protocolo para se agir, né? Na náutica não é diferente, assim, né? Por exemplo, tá entrando uma tempestade de 40 a 50 nós, o que que tu faz? O protocolo é tu jogar mais corrente, porque daí ela diminui a força e a pancada que o vento e as ondas podem Jogar mais dar, âncora, no caso. jogar mais cabo, mais corrente, né? Com a âncora, assim, e acaba que tu suporta aquele tempo tempestivo com mais segurança, né? Tu sabe que aquilo ali é o que tu tem que fazer, né? Uhum. Outra coisa também é quando o vento aperta, aqui em casa a gente tem um protocolo, né? Vou ler aqui, ó, olhar para o lado e ler ali, Ele né? não vai entender nada do que tu vai Não falar. vai entender, né? Não. Mas Nem as pessoas que estão ouvindo vão entender. digamos assim, quanto mais forte o vento, menos vela tu tem que ter para cima, né? Então, a gente tem um protocolo aqui, o vento X, Y e Z vai diminuindo as velas, porque tem o sensor do vento, né? E a gente vai diminuindo os panos, assim, para Como é que você ter algo... aprendeu isso, ô Rodrigo Hilbert de Itajaí? Como, velho? Ah, é fácil. Não é fácil. Para. Você Não falou é o quê? fácil, é muito louco. É muito louco isso tudo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um curso de vela no início. O Gessé também, a gente fez curso de vela, né? E eu lembro no curso de vela, o professor falando e explicando, e eu falei assim pro Gessé baixinho, eu nunca vou aprender isso. Nunca. Eu falava para ele assim, ó, como é que eu sei de onde está vindo o vento? Eu não faço ideia o que é vento norte, sul, leste, oeste, eu não faço ideia. Eu ficava, meu Deus, eu não sou para isso, eu dizia. E hoje eu consigo saber de onde o vento está vindo só de sentir na cara, assim. E é incrível isso, porque eu imaginava que eu nunca ia saber. A prática leva a isso, né? Então, claro, tem que fazer um curso de vela. A gente fala para todo mundo, quem quiser começar, quiser comprar um veleiro, antes faz um curso de vela, vê se tu gosta da coisa, se tu não tem medo, né? Se tu vai dar conta e tal. E depois compra o veleiro. A gente vê muita gente comprando sem saber velejar e às vezes faz uma cagada grande assim, ou acaba tendo medo, não gostando, e ali já comprou o veleiro, já foi, né? Vai ter que vender. Então, o veleiro não é uma brincadeirinha, né? É um objeto grande nas tuas mãos e não é brincadeira. É uma Quanto mais coisa. tu estuda, mais tu tem controle sobre essa máquina, né? Efetivamente, né? O pessoal que tá ouvindo no podcast aí, querer ver o Rodrigo Hilbert Moreno, né? Vai lá no YouTube para conferir como é. Mano, não, ô Gessé, já mudou o teu nome, velho. Rodrigo Hilbert Morenão de Itajaí, moleque. Pesca subterrânea. Itajaí. Não, e o último o vídeo Recheio. que eu vi, você explicando. Não, mexe aqui, realmente você explica das velas. É por isso que eu falo que tem em inglês é muito legal, porque é universal. Cara, você tá falando ali com muita gente, que você falou, da língua, né? O Brasil é gigante, mas estamos falando em idioma. Eu acho que, não pensando só em audiência, mas em contribuição, acho que você está contribuindo muito mais, ainda mais com as pessoas, e afinal com os brasileiros também, porque também tem legenda, né? Agora vamos voltar pro perrengue, eu não esqueci. Mais Bora. perrengue, tá vindo tempestade, o barato tá louco. Que mais? Os perrengão aí. A tempestade é uma coisa previsível na maioria do tempo, né? Mas perrengão louco é acabar a água, ficar sem tomar banho por alguns dias, porque tu tem que encontrar um lugar que tem água para poder abastecer. Esse é um perrengue que eu odeio quando acontece. A gente tem que economizar água, né? Quando a gente vai na casa de alguém, meu, a gente liga a torneira no mínimo, assim, só até tu dar conta de que tu tá numa casa, que tu tem água da rua, né? Mas eu acho que isso É um legal porque eu fico perrengue, uma mas é bom. consciência ecológica Tu se também, torna né? uma pessoa que consome menos. Tu vai demorar um mês para tu voltar a consumir o que tu consumia antes, porque tu vai ligar a torneira bem fraquinho, teu banho vai ser rápido, tem até o jeito de se ensaboa todo e depois toma o banho, sabe? Tem todo... Na verdade, o jeito que a gente toma banho, na maioria das vezes no verão, a gente mergulha no mar, volta, se ensaboa todo, lava o cabelo,
mergulha no mar de novo, tira toda a espuma e depois passa água doce só para adoçar. Então, Entendi. Realmente para economizar isso. água. Perfeito, mas não tem estratégia melhor que essa. Isso. E é ótimo, e dá na mesma, tá? Tu fica limpo igual, assim, fica limpo. Tem gente que toma banho só de água salgada e depois se seca eu nunca fiz isso, mas as pessoas que fazem travessias muito, muito longas fazem isso, né? E elas se secam, o sal sai todo na toalha. Tu fica sem sal nenhum. Então, meio que dá na mesma também. Eu não sei. Gente, Eu nunca dá fiz. dá pra tentar. Vou testar isso um dia. Primeiro eu vou testar. Mas outro perrengue que eu acho que é muito chato também é lavar roupa. A gente não tem máquina de lavar roupa no barco. Existe uma máquina de lavar roupa própria para barco, mas ela é caríssima e ela não encaixa em qualquer lugar do barco. E tu também precisa de muita água para ter uma lava-roupa, né? Então, a gente lava na mão, torce na mão e pendura lá fora. E tem que ser só em dia de sol, porque Às tem que vezes secar. o veleiro também, quando a gente lava a roupa assim, bota para secar, a gente tem aquela imagem do veleiro, aquela coisa bonita, velejando, mas às vezes ele é com os cabos pendurados assim, um monte de Um roupa monte de roupa secando. pendurada. Tem a parte que não é tão glamourosa assim. Não é nada Sim, glamouroso, parece. É Aham. muito feio. Nas redes sociais a gente até coloca assim, né? Como as pessoas acham que é o veleiro velejando, a coisa mais linda, e como expectativa realmente versus é ele cheio realidade. de. Isso aí, eu tenho um vídeo nosso de expectativa versus realidade que bombou, tá com uns 40 mil visualizações lá no Instagram, porque é realmente a expectativa versus realidade, assim. E outro perrengue, deixa eu ver, quando chove é um perrengue chato, porque tu não pode sair de dentro do barco, tu vai se molhar. E o barco é um lugar pequeno, né? Não é que nem uma casa, que tu tem um espaço grande para se locomover e tal. O barco, a gente mal tem espaço para fazer exercício físico, né? Então, os dias de chuva são os mais chatos para mim. Tem que botar as capas e tudo, né? Eu sou um pouco mais aquático do que a Gabi, eu acabo tomando banho de chuva, tomo banho de mar com chuva, mas eu já noto que a Gabi já não. Não é, acho que a palavra não é aquática. É o quê? Tu gosta de qualquer tempo. Pode ser. Porque aquático por aquático, Tu também eu é. também sou, mas verdade. chuva para mim e frio, O tempo eu afeta odeio. mais o humor de uma pessoa que vive embarcado porque tu tá ali mais à mercê dele, né? Inclusive, eu lembro disso, quando eu morava em terra, eu nunca sabia quando ia chover, quando ia dar sol. A chuva chegava e eu tinha que correr para tirar as roupas do varal, por exemplo. Porque, meu Deus, chuva? Como assim? Né? A gente que mora em terra é assim, a gente nunca tá por dentro, né? E a gente que mora aqui no veleiro, agora, eu já sei quando vai chover, eu sei que a cada 10 dias tem uma frente fria e que vai chover, que vai vir vento sul. Então, eu já sei exatamente quando lavar minhas roupas e quando não. E é muito engraçado isso. Já olha para o céu e já vê o tipo de nuvem que tá vendo. Eu já sei que se tem um tipo de nuvem no céu é porque vai chover. Eu lembro ontem, foi muito engraçado ontem. Eu fui para academia e a galera da academia assim, não, porque tá ameaçando chuva, tava nublado o dia, né? Tá ameaçando chuva, o tempo tá muito feio. Eu falei, mas não vai chover. Como assim? Olha só esse tempo, assim, não vai chover, gente. Só tô aqui porque não vai chover, porque eu vou a Que pé, né? demais, que demais, porque a gente vê aquelas séries antigas, né? Os caras velejando, descobrindo o mundo, é isso. Ah, vai chover, vamos preparar, é isso. Vocês estão nessa pegada, sabem tudo. Porque é muita conexão, né, cara? É muita conexão com a natureza mesmo, fica claro. Outro perrengue também é que um barco, eu não sei se eu já ouvi muitas pessoas dizerem, casa na praia dá muita manutenção. Eu acredito que dê. E o barco, ele é pior do que a casa na praia, né? Porque ele tá dentro do mar, né? Nossa, a Dentro maresia da água salgada. comendo ele. Eu moro aqui em Santos, eu vou te falar, eu morava de frente pra praia, coisa de paulista, vai pra praia, quer morar em frente. Meu, que inferno. E enferrujava tudo. Enferruja até hoje. Eu moro hoje numa quadra da praia e ainda assim ferra tudo. Enferruja, claro, e o barco tá dentro, né? Então,
a gente sofre com tudo, todas as questões do mar, da natureza. Então, a manutenção é muito mais diária do que uma casa, um apartamento, né? É muito mais diária. A gente tem que estar de olho todo momento, tem que estar limpando, tem que estar abrindo o fundo para ver se não tem nenhum problema, nenhum furo no casco. Tem que sempre estar de olho em tudo, né? Esse é um perrengue meio chato porque é diário, né? Tem que estar todo momento alerta, assim. Igual você falou, porque se afundar, afunda a tua casa, não só o veleiro. Exatamente. Agora, E a- vamos falar do próximo rolezão de vocês. Qual que é a próxima trip? Qual que é a expectativa? Quais são os planos? Quando vão? Me contem. Nos contem. Tá todo mundo ouvindo aí. Então, a gente foi dessa vez até o Rio Capital, né? Que foi maravilhoso. E a gente quer muito ir a Recife, né? E Fernando de Noronha, que tem a Refeno, né? Uma regata muito comum, que são vários veleiros. A desse ano foram 80 veleiros, né? Então é Ó, legal, que assim, tu vai demais. com Em bastante Noronha, gente. isso. Em Noronha. É de É, Recife a Noronha essa regata. Ela Ah, dura tá. 40 horas. 40 horas Cara, navegadas. É sim. muito legal, é muito divertida, é uma festa, assim, é um evento, né? O legal é que tu vai com bastante gente, assim, né? Acaba sendo bem interativo. Deve ser única a experiência de chegar de veleiro em Fernando de Noronha, né? Pensa. nossa, é Na lindo. verdade, Eu acabei de ir pra lá, não faz um mês. Não faz um mês. Ah, Vocês já legal. foram? Vocês já foram? não, meu Ainda não. sonho é ir para É, Noronha. nunca tinha ido assim, a facada no peito, é tudo muito caro, é tudo, mas cara, é muito bonito mesmo, é muito lindo. E vocês que ainda vão estar aí com o veleiro, né? Apesar de ter as taxas marítimas, haja taxa lá, o que não falta é taxa. Mas É, é muito bonito mesmo. Bem legal. mas realmente, assim, eu acho que a gente não queria se fosse viajando assim mesmo. A gente, agora com o veleiro, a gente não vai gastar com hospedagem, né? Não vai gastar Não, com avião. A Então, gente não, consegue estocar comida para 2 meses, né? Vamos bem não precisa comprar estocadinho nada lá, não puxa, precisa isso é legal, hein? restaurante. Uma bela pergunta. 2 meses tocar comida, legal. de comida. E a Sim, esse água? veleiro Com essa economia com tudo, quanto tempo dura? Economizando certinho? 1 mês. um Um São mês. mês. Aham. 800 litros de água, né? Uhum. E se a gente economizar bem, dura 1 mês. Tá. É uma coisa que nem todo barco tem, uma É, coisa que a gente tem muita sorte de ter nesse barco são 800 litros de água. A maioria dos barcos que vocês veem por aí tem 300, 400, é bem pouco, dura bem pouco tempo. Então, é Legal. um veleiro feito para navegar bastante, para navegar o mundo, assim. quando se fala um veleiro de cruzeiro, é que ele é feito para. Não é regata, que é para ele ser bem leve, sequinho e rápido, né? Ele é mais cruzeiro para levar bastante coisa e chegar. Pesado, seguro, É, aguenta onda, aguenta vento. É um veleiro. E assim, muito lugar para estocar comida. A gente consegue comprar bastante comida e guardar aqui. Tem muito armário, assim, muito, é muito legal. Isso não é um perrengue, porque é a mesma coisa que em casa. A gente comprava, já fazia compra de um mês, né? é, E agora faz compra até para 2 meses, se a gente quiser. sim. E aí, depois de Fernando de Noronha, né? Terminando da pergunta, a gente gostaria muito de ir para a Amazônia também, que dá para ir lá navegar adentro da Amazônia, né? Que Alguns demais, chamam hein? de Caribe brasileiro, né? Assim, tem muita coisa legal lá, tem os lençóis maranhenses, assim, não é bem aquele que todo mundo conhece, assim, é mais para frente, a Ilha do Lençol, uma coisa assim, que é muito Não é legal. aquele de turista, né? É Isso, um outro que talvez a gente vai conhecer só porque tá de veleiro. é, Mas, na verdade, esse nosso sonho era para estar sendo realizado esse ano. A gente saiu com essa intenção de subir e ir até a Amazônia e depois o Caribe, né? Que é logo Uhum. ali. Depois, tanto já está do lado, né? Da Guiana Francesa. E a gente não conseguiu continuar, porque nós saímos daqui e diferente de quando a gente morava fixo, quando tu sai, tu não tem mais um trabalho fixo, né? Tu tem que se virar com outras coisas. Então, o Gessé já não tinha mais o trabalho dele, ele deixou o trabalho dele de lado.
eu parei de trabalhar com o meu emprego, porque depois da pandemia tudo parou, tudo deu uma mudada, assim. E a gente meio que foi na cara e na coragem, achando que ia conseguir arrecadar bastante dinheiro com o YouTube, com os nossos conteúdos, mas isso é uma realidade que a gente ainda não tem aqui no Brasil, poder viver de conteúdos, né? Então, o nosso barco precisava de algumas melhorias para poder continuar, porque afinal, uma subida até a Amazônia e depois o Caribe precisa de muito equipamento no barco, né? A gente precisa de uma balsa salva-vidas, não sei se você já viu, já ouviu falar. É uma balsa que, se dá algum problema no barco, se ele afunda, se ele está prestes a afundar, você larga ela no mar e ela vira um casulo com comida, ração humana, né? Água e tudo que tem para tu poder viver. Quantos dias no mar dura uma balsa salva-vidas? Tu conseguindo, tu sabe? 15? Dá 15 dias. É, é um equipamento feito para tu viver 15 dias à deriva no mar, se tu precisar. E é um equipamento obrigatório, né? Se tu quiser navegar em águas, como chama? Se tu quiseres ir para o Caribe, no caso. Internacionais, águas internacionais, é isso? Isso é uma coisa que precisa. Além de muitas outras coisas, equipamentos de veleiro são muito caros, né? E a gente não tem esse dinheiro para estar comprando tudo isso, assim. Então, a gente resolveu voltar para Itajaí para poder arrumar o barco aqui, porque é mais barato, por incrível que pareça. E foram só 4 dias de mar também, né? A gente, não, vamos voltar, tá, 4 dias já chegou. Não, agora vamos voltar 4 dias. Voltar para lá é mais 4 dias, é tudo. Pra gente ficou perto, né? A galera olha e acha, nossa, 4 dias é muito tempo. Pra gente já é de já boa, vai se acostumando com esse ritmo, né? A gente tá na nossa casa, né? É até legal, assim. Mas nossa, verdade. Você falou bem, a gente tá na nossa casa, tipo, tá tudo certo, tô em casa. tá tudo Não, certo. não é um clima de viagem, nossa, que vontade de voltar pra minha casa. Eu estou na minha casa, é por isso. Isso. Verdade. Tem uma pensado. coisa que é muito legal ali, tu tá indo pro teu destino, né? Tu não tá no ônibus com um banheiro estranho, alguma coisa assim, né? Tu vai ali, toma teu banho, vai lá, pega a tua cuequinha onde tu sempre deixa, bota assim, deita na tua cama, é diferente, né? São 4 dias, né? Mas tu tá com a tua casa ali, né? Tu tá indo pra tua casa. No conforto. Isso mesmo. Isso E mesmo. a Amazônia? Aí tava falando do canal da Amazônia e aí da Amazônia Caribe, é isso? E aí voltaria para o Brasil. Esse é o próximo rolê planejado, que a previsão é de zarpar. Zarpa também? Quando? É assim que fala. Ano que vem é um ano interessante para a gente começar a fazer isso, né? A gente decidiu fazer também que é muito, tava sendo tão legal a gente viver isso pra gente, né? A gente assim, mas a gente fica muito para nós, né? Vamos compartilhar isso também com as outras pessoas, né? Então a gente, além das redes sociais, a gente abre também para experiências, para que as pessoas vivam isso, né? Participem dessas travessias conosco, ou fiquem nessas ancoragens alguns dias, ou um dia, ou 2, 3, né? Com a gente, viva essa experiência também, assim, né? Assim como a gente queria. A gente quer compartilhar isso com as pessoas. A gente voltou para cá para isso também. A gente quer fazer passeios, experiências a bordo, para mais pessoas assim como você, que não conhecia, que não sabia nada disso, poder ter essa experiência, né? Poder conhecer como velejar, como é fazer Nossa, isso, eu como é morar. adoraria. Se você vier para Santos aqui, só dá um alô. Felipão, Fê, tô chegando. Aqui é o Rodrigo Hilbert falando, e a Gabi. Tô na área, é nóis. Rodrigo Hilbert Moreno. É nóis, eu vou na hora. A gente amou Santos quando a gente foi. Foi muito legal, porque foi bem legal, né? a gente foi convidado pelo Yacht Clube de Santos para ficar lá. Então, a gente foi muito bem recebido, foi demais, assim. Foi bem o legal. Comodoro do Yacht Clube seguia a gente, né? Aí ele convidou a gente para ir para lá. Gostei, a gente adorou, a gente passeou demais em Santos com a nossa bicicleta. O nosso meio de locomoção em terra é uma bicicleta elétrica, né? Que a gente carrega ela com energia solar, então a gente bota ela em terra.
Ó, E aí em Santos, por exemplo, a gente pegava e passeava bastante ali Colocava lá naquela... na catraia, né? Ia até Santos, porque a É, gente ficou em Guarujá, o iate clube é em Guarujá, né? é, Aí a gente botava a bicicleta na catraia, atravessava assim e ficava passeando na orla de Santos, né? Foi a catraia é a demais. Orla de embarcação... Santos. A Orla de Ele Santos é sabe, mas ela não... fantástica. Não, não, pior que eu não sabia, não, viu? Eu sou um Ah, não, caiçara recente. Sou um caiçara recente, é uma embarcação eita! que atravessa, é isso? É, Aquelas embarcações azuis com amarelo, elas se Ah, é chamam a catraia. balsa? A balsa? Não é Não. a não, balsa, é uma embarcaçãozinha pequena. um pouco Olha menor, só, Você já é. viu? não sabia. Não, não, Uhum. Aí a não gente sabia. pegava a bike ali, né? Daí chegava em Santos e fazia aquele rolê em toda a orla aí que tu conhece, né? Sim. E a gente ia para cima e para baixo ali e tal, e era bem legal, Eu assim. amei, É. porque tinha shopping, tudo Ah, perto, é assim. Eu verdade. tava um Tudo, tempão já Sim. sem ir no tudo. shopping. É Não, que a tem gente ficou tudo aqui. meses numa área mais isolada ali no canal do Varadouro, não sei se você já ouviu falar. Paranaguá. Paranaguá, Cananéia, são regiões Ah, muito sim, legais, sim, Mas, Canané. mas é muito inóspito. Então, né? quando eu cheguei em Santos, eu falei pro Gessé, eu quero ir no shopping, eu quero ir no cinema. E a É, gente foi no cinema, né? Foi, a gente foi no cinema, né? Foi super legal. é, Só não lembro o filme, mas rolou um cinema, rolou um Isso é muito shopping. engraçado, Felipe, porque a gente acaba dando valor para umas coisas tão comuns assim, né? É, Para as pessoas e a gente acaba. O que que a gente esses dias ficou pensando? O que que a gente ficou falando? Nossa, olha isso. O que que era? Era deixa uma eu coisa muito lembrar. comum, mas pra gente foi demais, uau, assim. uau, porque é lógico, tá até mais distante tudo isso, né? É muito engraçado. A gente acaba ficando muito feliz com pouca coisa, com coisas comuns, porque a gente fica longe por muito tempo daquilo e depois a Uhum. gente volta a fazer e fala: Nossa, isso é tão legal. É bom, Andar né? de carro, por exemplo, sabe? É, quando a gente fica muito tempo velejando, a gente pega um carro e, meu Deus do céu, quanto tempo faz que a gente não anda de carro? Uhum. A gente pega um Uber e fala, nossa, olha só esse carro, nunca vi esse carro, é carro novo que foi lançado, que Tipo um índio, não né? viu. Tipo um índio. Nossa, descobrindo, né? O mundo mas Tipo, é que vocês estão em outro plano, né? Estão em outro momento, assim, mas é muito legal, viu, gente? Bom, eu adorei, cara. Vocês gostaram? Eu adorei esse papo aqui, gostei demais. amei também. Ah, e quando a gente for Vamos. aí para Santos, com certeza a gente vai te Bora. contratar. Uhum. Vem, por favor, fala que eu conheço aqui. Aí depois eu tenho um café, vocês são os convidados, tem um café aqui em Santos Opa. também. Aí cola na grade, vamos tomar um cafezão para esquentar o corpo. E aí a gente vai lá pro Eu veleiro lá. amo café, meu É, Deus. é uma delícia. Vem aqui, a Go Coffee, inclusive fazer a propaganda. Go Coffee Santos é um café tipo um Starbucks brasileiro, vai, sem modéstia. É bem Legal. gostosinho. E aí, quando vocês Amei. vierem, a gente se conecta aí ainda mais, viu? Foi muito legal. Deixa aí as redes pra galera, né? O YouTube, tudo. O YouTube é Chicama Sailing, em inglês Sailing, né? O Instagram também é Chicama Sailing. É tudo mesmo, o mesmo nome. Ah, segue a gente lá no Instagram, a gente fala em português na maioria dos posts, traduzido para inglês. O YouTube é em inglês, traduzido para português. Sim. Então, espero que vocês gostem, pessoal, que vocês se inspirem também para poder, quem sabe um dia seguir uma vida assim. Não precisa ser um veleiro, pode ser uma van, o que eu acho incrível também Sim. velejar de van, velejar por terra também. Muita gente vê muita coisa por terra que a gente nunca verá velejando por veleiro e vice-versa, né? Eu acho que ambas as situações são legais, ir por terra ou por mar. O importante é estar viajando, na O real. Até com a importante é estar mochila era, viajando. era legal, né? Que a gente fez isso por muito tempo. Sim, é muito legal. E obrigada pelo teu Pela convite, oportunidade, pela foi muito oportunidade. legal. Aham. Um Imagina, prazer imagina. participar. Eu que agradeço vocês. Eu acho que vocês, dentro de vocês, acho que vocês não podem nem falar, mas acho que vocês se sentem com superpoderes. Fala, mano, eu vejo coisas que ninguém vê. Eu passei em lugares que só eu vi e ninguém sabe o que é. Então, acho que vocês têm isso e trazem isso pra gente. A gente acaba viajando na viagem de vocês, entendendo a dinâmica de vocês, o dia a dia, os planos, e também tendo um tapa na cara, né? Uma lição assim
ter uma vida mais simples, né? Às vezes a gente quer tanta coisa, tantas coisas físicas para impressionar pessoas que nem se interessam por nós. E para quê, né, cara? Se a vida é para ser vivida, né? Pandemia tá aí, tá passando e ninguém, ixi, todo mundo já esqueceu disso, todo mundo voltou a ser loucão, né? Então acho que vem aqui mais uma lição para a gente tirar um pouco o pé, repensar e fazer as coisas acontecerem. Obrigado, viu? Foi muito legal, viu, gente? Mesmo. Pronto. Muito obrigada, muito obrigada. O papo foi incrível. Você é demais, Felipe. E a gente adora ouvir podcast quando tá velejando. E a gente nas travessias, assim, já seguiu lá o teu para né? sintonizar o teu lá nos nossos podcasts que a gente ouve. A gente adora ouvir. Ah, que legal. O Me Conta Sua Viagem tá voltando agora, né, com novos conteúdos e tal, mas, pô, tem conteúdo que é atemporal, né, da galera, falando das viagens, e então agora a gente vai voltar a reabastecer com grandes convidados assim como vocês. Aliás, falando pra galera, você que me segue eles ali, Chicama Sailing e Felipe Fonseca TV, manda tua mensagem, quem sabe você não é um viajante que pode participar. Agradeço você que ouviu até agora, você que ficou até agora, se viu no Spotify, tem imagem. Se tá vendo no YouTube, deixa um like, compartilha com alguém, porque foi muito legal. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo e tchau para vocês dois. Tchau, tchau, Gessé. Tchau, Gabi. Tamo junto. Dá um beijo no Kiwi. Tchau. Tchau. Tá bom. Valeu.